Era para expulsão, mas... Todos os filmes, séries, jogos, animes na sua televisão por um preço bacana cabe no seu bolso. Sabe aonde? IP7 TV. Clica no link fixado no primeiro comentário desse vídeo e garanta já esse pacote que vai causar economia no seu bolso e vai te dar todo o entretenimento para você e para sua família na sua televisão. Independente de onde vai passar o jogo do seu time, você vai assistir e por um preço bacana com a IP7 TV. Link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Boa, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal do Marcão Raiz. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like, que é muito importante o crescimento do meu canal. Tá ligado que aqui a gente fala a realidade sem clubismo, mas com coerência, né? Então já se inscreve aí, seja bem-vindo. E esse vídeo vai estar em collab com o Papo de Rivais, que é o nosso programa esportivo. Temos toda segunda e sexta. Então não perde tempo, já se inscreve também lá no Papo de Rivais, dá essa força pra gente, fechou? Seguinte, vou deixar aqui, né, a foto pra vocês do lance do Eric Pulgar com o Bruno Fux ali nos 30 minutos, por aí do primeiro tempo, se eu não tô enganado. Ele dá uma entrada com a bola parada, vai chutar a bola, o Fux tira a bola e ele acaba solando ali feio o Bruno Fux, né? E realmente, se você for olhar o critério que a arbitragem usa, esse lance era para expulsão, sem dúvida nenhuma. 30 minutos de jogo, primeiro tempo, Flamengo com um a menos, um jogador importantíssimo que é o Eric Pulgar, Arrascaeta e Jorginho estavam amarelados também, né? Ou iriam tomar um amarelo, não lembro se já naquela situação eles já estavam amarelado, mas mudaria totalmente o rumo da partida? Sem dúvida nenhuma, mudaria totalmente o rumo da partida. Porém, cara, o Palmeiras ele já vem... O time do Palmeiras e parte... Eu gravei um vídeo desse no Instagram ontem, logo após a partida, e muitos palmeirenses concordaram comigo. Quando eu achei que iam me criticar, iam me xingar, muitos concordaram, até me surpreendeu a dinâmica que teve esse vídeo. Eu vejo que muitos palmeirenses, após as derrotas do Palmeiras, ficam procurando minuciosamente erros de arbitragem para culpar a arbitragem em derrotas do Palmeiras, tá? E ontem foi um jogo que o seguinte, o Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou, foi só bola na área, só balão, só bicão, só chutão e não jogou, não agrediu o Flamengo, não procurou jogadas estratégicas, não teve jogada ensaiada. Ainda quando o Abel Ferreira colocou o Bruno Fux, tal, fez todo esse lance, eu achei que ele tinha alguma coisa, alguma carta na manga, alguma coisa pra surpreender o Flamengo. Só que não mostrou isso em momento nenhum da partida, não mostrou isso em momento nenhum do jogo. Os jogadores do Palmeiras abdicaram de jogar bola. O tempo todo pegava a bola na zaga e pum, balão lá pro Flaco Lopes, pro Vitor Roque. O Palmeiras sente falta de um 10 criativo. Por um tempo deu certo o Andréas Pereira nessa posição em fazer a criação, mas o Palmeiras precisa de um Arrascaeta, precisa de um Garro, precisa de um jogador ali, de um Valdívia, né? Precisa de um jogador do último passe. Precisa, o Flaco Lopes, hora estava voltando para fazer essa função. O Andréas Pereira infiltrava mais quando tinha o Lucas Evangelista para fazer essa função. E o Veiga não é esse jogador, nunca foi esse jogador. É mais um jogador de bola parada, de chute fora da área. O Veiga nunca foi esse jogador de último passe, esse cérebro do time, nunca foi. Não é a característica do Veiga ser assim. Então, assim, eu acho que, lógico, deveria ter sido expulso o Eric Pulgar. O torcedor palmeirense tem que começar a olhar mais para os defeitos do time. Pro Palmeiras que investiu 700 milhões e não conseguiu competir com o Flamengo nesse ano, né? O Flamengo perdeu as 3 pro Flamengo. Vamos colocar que lá no Maracanã teve um pênalti não dado também. No comecinho da partida, em cima do Gustavo Gomes, que o Jorginho empurra ele. Mas é sempre esse negócio. Tem um erro de arbitragem, aí abdica do jogo, aí sai perdedor, fica reclamando da arbitragem. Inúmeras vezes a gente vai ver isso acontecer no futebol brasileiro enquanto não for profissionalizado. Não adianta. E na América do Sul nós vimos ontem que o VAR não chamou o árbitro. É inadmissível o VAR não ter chamado o árbitro. É inadmissível. Mas é inadmissível também 90 minutos de um time que não cria. Não chuta no gol, não impõe velocidade, não põe medo, não põe medo no time. O Palmeiras não colocou medo no Flamengo em momento nenhum. Do Flamengo se segurar e falar, opa,
Peraí, após a entrada do Pulgar no Fux, o Palmeiras melhorou. E terminou o primeiro tempo melhor. Mas não com aquela intensidade de quase gol. A gente fala, nossa senhora. Agora o Flamengo já teve algumas oportunidades além do gol. Né? O Bruno Henrique ali, não sei que zagueiro foi que tirou em cima da linha, que ele já tinha dado o totalzinho por cima do Carlos Miguel. Entre outras jogadas, já tinha chego mais. Né? O Flamengo teve mais escanteio, tinha 70% de posse de bola. Em uma final de Libertadores, onde é um jogo só, você dá 70% de posse de bola pro seu adversário, que é o Flamengo, com a qualidade absurda que tem, o meio-campo principalmente, Carrascal, Arrascaeta, Jorginho, meu, é muita qualidade. E são jogadores experientes, Arrascaeta e Jorginho, principalmente. Bruno Henrique também é experiente, jogador que já ganhou 3 Libertadores pelo Flamengo. Então, assim, o Palmeiras precisa voltar a jogar bola antes de reclamar de arbitragem. Uma coisa é o Palmeiras ter amassado o Flamengo e ter acontecido esse lance. Aí, beleza. Mas quanto for só esse o motivo de, mas se tivesse expulsado, vai continuar na mesmice. E aqui eu não tô querendo ensinar torcedor a torcer, não. Só tô querendo que vocês, porque é igual o Corinthians é muito prejudicado. Esse ano foi muito prejudicado pela arbitragem. Só que o problema do Corinthians tá onde tá é a arbitragem? Não é. Não é a arbitragem. O problema do Corinthians tá onde tá é as escolhas que foram feitas nos últimos anos. Né? Não tem uniforme para jogar, presidente impeachmentado, cheio de dívida, compra e não paga. Não é, a arbitragem é o último dos problemas do Corinthians. Lógico que a arbitragem tem que acertar, tem que ser coerente, tem que fazer o que tem que ser feito, como a expulsão do Eric Pulgar era para ter acontecido. E a do Danilo também, eu acho que também, né, que teria que ser expulso porque ele puxa o Vitor Roque, ele faz uma falta no Vitor Roque. Na entrada da área ele já tinha amarelo, teria que ter tomado o segundo e ser expulso. Eu acho também. Porém, o time do Palmeiras não joga bola faz tempo. Os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras não conseguiu vencer, perdeu 4 e empatou 1. Perdeu 4 e empatou 1 dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Desde que perdeu para o Mirassol, o Palmeiras não consegue mais evoluir. Não consegue mais performar, não adianta. É impressionante a queda de rendimento dessa equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E isso se refletiu dentro da final da Libertadores. Essa é a minha opinião. Tinha que ter sido expulso? Tinha, sem dúvida nenhuma. Mas até quando vai ser procurado lances minuciosos, não igual esse, né? Esse não é um lance minucioso, esse é um lance muito claro, mas lances minuciosos para culpar a arbitragem em relação à derrota do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Gostou do vídeo? Tamo junto. Tchau, obrigado.